No vídeo que eu publiquei ontem aqui, eu até mostrei esse trecho da fala de Lula e comentei brevemente sobre ele. Comentei brevemente justamente porque eu queria fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, para desconstruir essa frase de Lula que, para mim, talvez seja a mais absurda dita por ele em 2023. No programa Conversa com o Presidente dessa segunda-feira, dia 14 de agosto, Lula vinha fazendo suas tradicionais acusações a Bolsonaro, dizendo que ele era responsável por propagar o ódio nesse país, por tornar as pessoas mais mal-humoradas, mais violentas, etc., quando ele disse isso. Não era assim, o Brasil não era assim. O Brasil não era assim. Depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro, quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dedicada para fazer bem. Se eu tiver brincada, é para me livrar de alguém. Tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso. Não. Não é verdade. Você é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. O senhor, seu Lula, pode até se basear em narrativas, em histórias contadas ou naquilo que uma ou outra pessoa disse. Mas nós não. Nós nos baseamos em dados e evidências. E as evidências mostram o seguinte. Segundo dados disponibilizados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dados que estão inclusive disponíveis no site do IPEA, qualquer pessoa tem acesso, nós encontramos uma série histórica com os números absolutos de homicídios por armas de fogo no Brasil de 1989 até 2019. E esse gráfico mostra o seguinte. No último ano, antes de Lula assumir a presidência pela primeira vez no Brasil, 2002, o número de homicídios por armas de fogo no Brasil foi de 34.160. Lula assumiu então em 2003 a presidência e depois de 8 anos de mandato, em 2010, o número de homicídios por arma de fogo foi 36.792. Já apresentou aí um crescimento. Depois de Lula veio o governo de Dilma Rousseff, também do PT. O gráfico já mostra um crescimento mais acentuado ainda e no último ano de governo completo de Dilma Rousseff, em 2015, o número total de homicídios por armas de fogo foi 41.817. Depois de Dilma veio o governo de Michel Temer, que apesar de hoje ser o centro da narrativa do tal do golpe que o PT diz ter sofrido, a verdade é que Michel Temer foi escolhido por eles mesmo para ser vice de Dilma Rousseff. Ou seja, mesmo que indiretamente, o PT é também responsável por aquilo que aconteceu no governo de Michel Temer. Pois bem, durante esse período curto de mandato, em 2017 o Brasil chegou ao maior número, foram ao todo 47.510 homicídios por arma de fogo. Em 2018, o último ano de Michel Temer na presidência, o número já havia descido novamente para 41.179. E em 2019, o último ano que tem esses dados disponibilizados pelo IPEA e também primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, o número despencou para 30.206 homicídios por armas de fogo no Brasil. Perceba que esse número é menor do que todos os anos de mandato de Lula e de Dilma Rousseff. E algo muito relevante aconteceu logo no início de 2019, logo no início da gestão de Bolsonaro. Em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro assinou o primeiro decreto para facilitar a posse de armas de fogo no Brasil, como mostra essa matéria publicada pelo G1 no dia 15 de janeiro de 2019. Só que mesmo com todos esses dados, pode ser que o senhor, seu Lula, ainda use a justificativa de que o problema não é apenas as armas de fogo, e sim o tal incentivo à violência, o tal discurso de ódio. Afinal, o senhor adora usar uma narrativa bem abrangente, não é mesmo? Pois bem, vamos analisar então dados mais abrangentes. Esses outros dados disponibilizados também pelo IPEA, disponíveis também no site do IPEA, mostram os números absolutos de homicídios no Brasil a cada ano. Homicídios independente de como tenham acontecido. E observe que a curva desse gráfico é muito parecida com a do gráfico anterior. No último ano de mandato de Lula, 2010, o número já havia crescido para 53.016 homicídios. E no primeiro ano de gestão de Jair Bolsonaro, 2019, o número despencou para 45.503 homicídios. Perceba que esse número também é menor do que em todos os anos de mandato de Lula e de Dilma Rousseff. Só que mesmo com todos esses dados, pode ser que o senhor, seu Lula, ainda use a justificativa de que esses dados não são tão recentes, era preciso ter dados mais atualizados. Ok, vamos ver então essa matéria publicada pelo G1 no dia 1º de março de 2023. Essa matéria traz um gráfico com dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com a série histórica de assassinatos no Brasil, de 2007 a 2022. E esse gráfico mostra que em 2022 o Brasil chegou ao menor número de assassinatos em toda essa série histórica. Foram ao todo 40.824 assassinatos.
Pois bem, mesmo com esses dados que mostram a incompetência da gestão de Lula e de Dilma Rousseff em relação à segurança pública no Brasil, agora Lula ainda tem a audácia de criticar o medo que a população brasileira sente e de chamar de covardes aqueles que buscam uma alternativa para se protegerem pelo menos dentro da sua própria casa. Você é um covarde. Pois é, seu Lula, só que a incoerência é ainda maior. Porque enquanto o senhor acusa as pessoas que buscam uma arma para se proteger dentro de casa, restando a eles apenas poder contar com a ação da polícia, basta acontecer uma ação policial para combater o crime organizado que a esquerda brasileira já se manifesta vitimizando os criminosos que foram assassinados e acusando policiais de agirem com violência. Porque na última sexta-feira, nós vivenciamos, infelizmente, a segunda maior chacina da história do estado de São Paulo. Só perde para a chacina do Carandiru. Foram 4 pessoas, 14 pessoas, que foram assassinadas. Mas espera aí, que a incoerência é ainda maior. Enquanto Lula defende que o cidadão brasileiro não deve ter o direito de ter uma arma em casa para se proteger e que, segundo ele, não deve ter medo, ele, Lula, anda com seguranças fortemente armados. Aliás, um segurança pessoal do ex-presidente Lula foi gravado com uma submetralhadora durante a passagem do petista por Campinas, que fica aqui no interior de São Paulo. E diante de tudo isso, seu Lula, ainda resta aqui alguma dúvida de quem é o verdadeiro covarde dessa história? Não! Agora chegou o momento de você que assistiu esse vídeo até aqui fazer a sua parte. Compartilhe esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam saber o que verdadeiramente está acontecendo no Brasil. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.